Nós estamos diante da placa que faz homenagem à nossa Soro Joana Angélica de Jesus, abadesa deste convento da Lapa e grande mártir da independência brasileira, homenagem da Universidade Católica. Esta homenagem em 1972, quando realmente completa o seu 60º de independência. Toda esta área era a área chamada de claustro, em que as madres ficavam e a comunicação interna era só através desta portiola, onde ela conversava, atendia aqueles que vinham à terra e não mantinham nenhum contato com o mundo exterior, vivendo total pureza e remissão da sua vida. Seguindo por aqui, nós vamos encontrar que ainda permanecem as mesmas pedras daquela época e as madeiras. As portas são os seus mesmos estilos. E por estas janelas, aonde funcionava como banco para algumas das irmãs, que aqui ficavam a observar a parte exterior, onde mantinham contato com uma área maior do convento. Atualmente, neste local, funciona a Universidade Católica do Estado da Bahia, com 3 faculdades. Aqui diante deste portão, iniciou-se o grande período histórico da independência da Bahia. Foi exatamente neste portão que as forças portuguesas derrubaram-nas. A este portão, em que ali encontrava-se a nossa Madre Joana Angélica. E ao abrir a porta pelas forças portuguesas que aqui estavam, ela deparou-se com um grupo de soldados que incrementavam e forçavam a porta. Ela então os recebe dizendo-lhes: esta é a casa de Deus. O que querem? Apesar da insistência e da brutalidade deles, ela então grita: o que querem na casa de Deus? Eles insistem e persistem. Diante daquela situação tumultuada, Joana Angélica abre os braços e, numa força descomunal, não obstante o seu corpo frágil, ela sente a daga do verdugo que atravessa o ventre, cai e sobre este tablado derruba o seu sangue, o que vai acontecer exatamente no dia 20 de fevereiro de 1822, alguns meses antes da independência do Brasil. Joana Angélica é a nossa mártir, é a figura ímpar da história e da cultura da formação do povo brasileiro. Temos nela como uma heroína e uma das mártires que compõem a figura da independência do Brasil, iniciando aqui na Bahia. Essa é a visão histórica rápida daquela que fora Joana Angélica. Bem mais tarde, nós vamos ter uma surpresa através das mãos céleres de Divaldo Franco. Nós vamos ter páginas belíssimas, e a primeira delas, que vai ser Messe de Amor. Ela que durante a sua jornada e que aqui deparou-se com o problema e com a circunstância dos conflitos ali existentes, escreve uma página boníssima, Messe de Amor, retornando às pessoas o sentimento da lembrança deste amor trazido pela mensagem cristã de Jesus como representação de paz e de esperança. Familiares das irmãs, quando queriam visitá-las, a fim de não ter contato com o exterior, elas chegavam até aqui, sentavam e através desse espaço elas conversavam com seus familiares, para não ter nenhum contato mais próximo, nenhum contato que identificasse a influência do mundo exterior.
para preservar a pureza, preservar a santidade e manter a dignidade das irmãs que faziam parte da consagração de Jesus. Aí nós temos hoje, semelhante àquela época de proteção que as casas mantêm, principalmente hoje, né, que se chama gradeados. Naquela época também trazia uma forma de proteção, em que essas proteções funcionavam também como contato com o mundo exterior, para pedir ou buscar alguma coisa. Você conseguia verificar, encostando o olho, conseguia verificar a pessoa ou a pessoa que estava por vir. Possuía uma fechadura muito rígida, né? Eram duas fechaduras, uma mais forte para travar e uma outra exatamente para engaitar. E ao fechar essas duas fechaduras aqui, certo? Ainda havia pontos para travar, ou seja, a porta se tornava uma verdadeira fortaleza, tá vendo? E aí, ó, você abria, era a certeza que você teria com a luz do dia. Era a única forma. Depois você fazia isso. Acompanha esse movimento, ó, tá vendo? Fazia isso e engaitava. Olha a segurança como era. Já naquela época, encaixava aqui. Esse era o encaixe que fazia o encaixe aqui. Aí estaria preso. Você observa ainda os ferrolhos de presa ao estilo do século XIX, em que pouquíssimas eram as irmãs que poderiam abrir esta janela para ter uma visão do mundo exterior. Isso só em momentos festivos, em alguma comemoração, ou quando passasse a presença do rei, a presença de um príncipe ou da alta autoridade da Igreja Católica Apostólica Romana. Existe um espaço em que elas mantinham, através desse salão comprido, elas mantinham as suas orações, faziam seus contatos. Este era o grande espaço, o espaço maior, onde ficava a abadesa, que é a nossa sora Joana Angélica. Esses locais onde ela sentava para poder fazer suas orações, suas meditações. Hoje, a universidade tomou todo este espaço, reconstruiu este espaço, mas esta outra área era a área de plantação, era a área de cria, para a sobrevivência e a subsistência das irmãs que estavam aqui enclausuradas. Por esses espaços onde as freiras transitavam em oração, durante o período histórico, enquanto Joana Angélica atendia à porta os verdugos que queriam invadir o convento, as irmãs permaneciam em oração, buscando apoio, e ao mesmo tempo ela com isso as defendia, as protegia. Não só protegia os soldados que aqui também estavam escondidos, como também as irmãs que estavam em oração, em meditação, em prece. Tanto que muitas delas não perceberam a invasão de forma tão atroz, como não se deram conta de que o exato momento no qual o corpo de Joana Angélica tombava ao chão. Só vieram saber alguns minutos depois, quando a convicção, os problemas, a confusão, a gritaria de que ela havia sido morta. Quando ela me informou que eu houvera sido a abadesa, eu fiquei muito sensibilizado, porque eu conhecia da história do Brasil e da Bahia, eu sou baiano de Feira de Santana, o lance. E a posteriori eu voltei ao convento, que agora é uma faculdade de filosofia. As monjas que ali viviam enclausuradas foram transferidas para uma outra edificação. E então ela apareceu-me à porta, onde foi trespassada
pela baioneta calada do soldado que estava embriagado. O objetivo dela, para impedir que a soldadesca Ifrene se adentrasse no convento, era para que eles não viessem a violar as monjas, as mulheres ali recolhidas. Havia muitas jovens que se equivocaram e os pais internaram-nas vivas, que era quase uma casa de mortos, e ela e as religiosas guardavam essas moças. Enquanto ela esteve tentando defender a entrada, as monjas fugiram, porque havia passagens subterrâneas para outras casas monacais, para outros conventos. Mas eles depredaram muito a igreja, roubaram, furtaram os seus ornamentos, os objetos do culto, e ela ainda sobreviveu alguma hora, arrastou-se da porta até uma velha marquesa de madeira, uma espécie de um sofá de tábuas, aonde veio a expirar. Mas ela havia pedido isto, o sacrifício da vida, mais uma vez, por amor e para poder preservar a dignidade de outras vidas.